Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos de 1 em diante diz: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhes pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Amém? Irmãos, pode um homem que perseguiu e torturou cristãos tornar-se também um cristão? O que faz com que um perseguidor dê meia volta em sua vida e passe a ser perseguido? Existe esperança para alguém que blasfema o nome de Deus e odeia os que seguem Jesus? Quem nunca se deparou com alguém incrédulo? Quem nunca se deparou com alguém que não gosta da igreja, que não gosta de Jesus, que não gosta de Bíblia, que não gosta dessa história de pastor, dessa história de evangelho? Sempre nos deparamos com pessoas que não gostam do relacionamento das pessoas com Deus. E o texto bíblico que acabamos de ler nos fala da história de um homem chamado Saulo de Tarso. E o seu nome é encontrado pela primeira vez na Bíblia na ocasião do apedrejamento de Estevão em Atos capítulo 7. Estevão era um diácono da igreja. Estevão era um homem que servia a Deus de todo o coração. Estevão era um homem fiel ao Senhor, que um dia foi preso porque pregava a Jesus. E quando ele estava em julgamento, porque os líderes da religião naquela época pegaram Estevão e o colocaram num tribunal, levaram ele para fora da cidade, o jogaram em um buraco e passaram a apedrejá-lo até o momento de sua morte. Ele foi o primeiro homem que morreu em prol da causa de Cristo. E quando estavam matando Estevão, a palavra do Senhor nos mostra em Atos capítulo 7, que pegaram a capa ensanguentada de Estevão e jogaram aos pés de quem? De Saulo de Tarso. Irmãos, a palavra de Deus nos revela que naquele tempo, Saulo de Tarso era um jovem cheio de força e de vigor, era um jovem bonito, inteligente, era um jovem que aspirava uma grande posição na sua religião. A palavra de Deus nos mostra que Saulo, ele estudou com o grande líder da sinagoga naquele tempo, Gamaliel. Era um grande professor, e ele estudou aos pés deste homem, que Saulo de Tarso vinha de uma família tradicional. Seus pais tinham crido nas mesmas coisas que seus avós e seus bisavós. Saulo abrigava todas as esperanças da família, da sociedade e da igreja. Ele era um homem que tinha um futuro maravilhoso dentro da sociedade da sua época. Era um homem que abrigava a esperança de ser um grande sacerdote, de ser um homem de autoridade espiritual máxima dentro da sua religião. Mas a palavra de Deus nos mostra, quando Estevão estava sendo apedrejado, quando a capa foi colocada diante de Saulo, ele sentiu o toque, ele sentiu a unção de Deus, ele sentiu o poder do Espírito de Deus na vida dele. Ele foi tocado, ele se tremeu, ele ficou agonizante de tanta unção
que havia na capa de Estevão. Muitas vezes nós somos tocados por Deus. Muitas vezes nós somos balançados pelo Espírito de Deus. Quando você passa na frente da igreja e o seu coração aperta, é o poder do Espírito de Deus. Quando você está na rua e recebe um panfleto evangelístico, quando você sente aquele tremor, é o Espírito de Deus falando com você. Quando você abre a televisão e começa a passar aquela mensagem de um pregador ali, você, sabe, se sente atormentado, às vezes angustiado, às vezes você se sente um pouco atribulado. É o Espírito Santo de Deus tocando em você. Quando você está na rua e ouve uma canção evangélica, quando você está andando e alguém lê a Bíblia para você, quando você ouve uma pregação no rádio, sabe, é Jesus falando conosco, é Jesus mexendo conosco, é Jesus dizendo: ó meu filho, aqui estou, ó meu filho, eu te amo, ó meu filho, você é importante para mim, ó meu filho, você tem um valor inigualável para mim. Existe algo muito claro na Bíblia, é o fato de que Jesus pode chamá-lo, mas nunca vai derrubar a porta do seu coração. Você terá que abri-lo. Olha, irmão, Jesus pode usar a televisão para falar com você. Jesus pode usar o seu amigo do trabalho para falar com você. Jesus pode usar um panfleto evangelístico. Jesus pode usar diversas maneiras para falar com você. Mas jamais ele irá entrar e invadir a sua vida como o Satanás faz. Satanás vai quebrando a porta da nossa vida, vai invadindo a nossa vida, não quer saber se nós temos família. Quantos estão me entendendo? Digo amém. Agora, Paulo, durante um bom tempo, não conseguia entender a pessoa de Cristo. Ele não conseguia entender o crescimento do cristianismo. Milhares de pessoas estavam aceitando Jesus, que as pessoas indo aceitando Jesus, se convertendo ao Senhor, e Paulo não conseguia entender por que isso. E às vezes até nós, às vezes não conseguimos entender como é que pode tanta gente ir para uma igreja evangélica, como é que pode tanta gente estar servindo a Jesus, como é que é isso, como é que isso acontece? Paulo também estava com essa dúvida dentro do seu coração. Só que ele estava cego por sua religião. Qual era a sua religião, pastor? O judaísmo. O judaísmo era uma religião severa, uma religião de estatutos, de regras, de leis, de mandamentos. Ele era um homem que seguia à risca os procedimentos de sua igreja. Ele era um homem que seguia à risca aquilo que seus pais haviam ensinado. Ele seguia à risca aquilo que os líderes da sua igreja lhe diziam. Ele era um homem que tentava de todas as maneiras seguir à risca o que a sua religião dizia. Mas aí veio a grande dúvida: será que ele deveria se render a esse novo conceito de vida espiritual que estava surgindo? Será que ele deveria se render aquilo que estavam pregando no seu tempo? Irmãos, será que você está sendo confrontado por Deus? Será que a palavra de Deus está confrontando você? É algo muito interessante o que eu vou dizer agora. Será que só agora, pela primeira vez, você está se deparando com a palavra de Deus escrita? Será que a palavra de Deus está indo contra aquilo que você acredita? Será que a palavra de Deus está indo contra aquilo que você achava que era certo? A palavra de Deus deixada por Jesus estava confrontando Paulo, estava indo contra as convicções de Paulo, estava indo contra a fé de Paulo. Quando uma nova verdade, quando um novo conceito, quando um novo estilo de vida se depara em nós, nós temos duas decisões a tomar: ou a gente aceita, ou a gente rejeita. Sabe o que aconteceu com Paulo, irmãos?
uma nova verdade surgiu para ele, um novo conceito de vida surgiu para ele, uma nova pregação surgiu para ele. O Espírito de Deus já estava tocando na vida dele. A capa ensanguentada de Estevão era um sinal de que Deus estava chamando ele para uma nova vida. Mas ele tomou uma atitude. Ele decidiu rejeitar aquilo que Deus estava propondo para ele. Irmãos, quando uma questão religiosa, quando uma questão sentimental, quando uma questão ideológica chega até você, a nossa reação, muitas das vezes, é atacar. Foi o que Paulo fez. Paulo, quando se deparou com uma nova verdade, ele resolveu atacar. Sabe por que ele resolveu atacar, meu irmão? Porque ele pensava da seguinte maneira: como pode os meus bisavós, os meus avós, os meus pais, os meus líderes religiosos estarem errados? Não pode ser. Este grupo pequeno de homens insignificantes, um bando de pescadores, como podem dizer que a minha religião, a religião dos meus avós, a religião dos meus tataravós, a religião da minha família está errada? Como é que esses bandos de pescadores, que eu não sei nem de onde surgiram, se aparecem dizendo que tudo aquilo que eu creio está errado? Como é que pode um negócio desse? Paulo, munido desse pensamento, diz as Escrituras que ele foi até os líderes religiosos, pediu cartas para perseguir os cristãos, pediu cartas para matar cristãos, pediu autorização para, em todo o caminho que ele passasse, ao encontrar um cristão, ele pudesse ter autoridade para mandar matar. Irmãos, hoje em dia nós vivemos numa vida muito maravilhosa como cristãos. Paulo, quando pegava os cristãos, mandava para o Coliseu. E a história nos diz que no Coliseu, os romanos botavam os cristãos para serem devorados pelos leões. Crianças, idosos, jovens que tinham todo um vigor pela frente, toda uma juventude pela frente, eram massacrados e devorados. Quantas vezes Paulo não pegou a espada e degolou tantas mulheres? Quantas vezes Paulo não pegou essa espada e atravessou idosos? Hoje nós vivemos uma vida maravilhosa, irmãos, como cristãos. Saímos da nossa casa às 5:30 da tarde, atravessamos a rua tranquilamente, nos sentamos nos bancos da igreja, e tem uma banda para tocar, e tem alguém para cantar, chega alguém para pregar, se ora pelos nossos problemas sentimentais, espirituais, financeiros, depois se vai para casa, se dorme e vai trabalhar no outro dia. Mas antigamente não era assim, irmãos. Não era assim. Tente imaginar quantas pessoas morreram para que nós hoje pudéssemos estar aqui sentados ouvindo uma pregação que fala a respeito de Jesus. Crianças, adultos, idosos, sendo devorados pelos leões, sendo atravessados pelas espadas. A história nos diz que César, ele pegava os cristãos e pendurava eles em postes, e depois jogava pinche nos cristãos, e depois acendia para fazerem lamparinas de cristãos, para celebrar as festas mundanas de César. Serviam como tochas humanas. Paulo consentiu, aceitou a morte de Estevão. Ele matava em nome de sua fé. De maneira inconsciente, ele achava que estava fazendo a coisa certa. De maneira inconsciente, ele achava que estava fazendo a obra de Deus. De maneira suave e delicada, o Espírito de Deus mostrou para Saulo a verdade, mas ele não quis aceitar. Ele rejeitou a verdade. E além de ter rejeitado a verdade, ele passou a perseguir os cristãos. Mas eu quero dizer uma coisa para você:
A verdade era clara e contundente. Era uma luta entre a tradição e a verdade, entre a família e a verdade, entre os amigos e a verdade. Paulo estava em um grande conflito. Ou ele seguia a tradição dos seus pais, ou seguia a verdade. Ou ele seguia a tradição dos seus líderes religiosos, ou a verdade. Muitas vezes, irmãos, nós nos deparamos com opções a seguir. Ou a verdade, ou a tradição. Ou a verdade, ou a família. Ou a verdade, ou os amigos. Ou a verdade, ou os prazeres que o mundo nos oferece. Sempre temos dois caminhos a seguir. Paulo decidiu renegar a verdade que Deus estava dando para ele. Com toda a sinceridade, Saulo acreditou na tradição de seus pais e com toda a sinceridade perseguiu os cristãos. Mas sinceridade nunca foi sinônimo de se estar certo. Você pode ser a pessoa mais sincera possível. Ah, pastor, eu tenho toda uma sinceridade ao estar lá na religião que eu frequento. Mas sinceridade, irmãos, não é sinônimo de se estar certo. Você pode estar seguindo essa religião com a maior sinceridade do seu coração, assim como Saulo seguia o judaísmo com toda a sinceridade do seu coração, mas isso não era sinônimo de que ele estava certo. A sinceridade deixa de existir no momento em que a luz chega à sua vida. A sinceridade termina quando você conhece a palavra escrita de Deus e a rejeita. Você deixa de ser uma pessoa sincera quando a palavra de Deus é pregada para você. A sinceridade deixa de ter valor para você quando você se depara com a verdade de Deus. Não tente encontrar desculpas, não tente disfarçar. Não, irmãos, se você já se deparou com a verdade de Deus, você não tem por que argumentar que a sua sinceridade orientou você durante muito tempo. Não existe isso. Quando nós nos confrontamos com a palavra de Deus, a nossa sinceridade cai por terra. E um dia, diz as Escrituras, quando estava a caminho de Damasco, Jesus decidiu chamar a Saulo de uma maneira muito drástica. Lá estava Saulo, no seu cavalo branco, cheio de orgulho, cheio de prepotência, cheio de sua sinceridade, achando que estava fazendo a coisa certa, a espada banhada de sangue. Lá estava ele no seu cavalo branco em direção a Damasco, porque ele sabia que daquela cidade haviam cristãos que serviam a Jesus de todo o coração. E lá estava ele, na estrada empoeirada, todo orgulhoso em seu cavalo. Uma luz maravilhosa dos céus surgiu, e uma luz tão forte, que ele caiu de seu cavalo. Saulo, caído, beijou a terra, comeu o pó, machucou-se, sangrou, ficou cego, desconcertado, confuso, perdido em meio à loucura dos seus pensamentos. Será que Deus terá que permitir que você beije o chão, coma o pó da terra, desça ao fundo do poço, sangre, fique cego, fique à beira da loucura, para entender pela primeira vez que você está fugindo de Cristo? Será que você tem que enfrentar o caminho de Damasco para entender que chegou a hora de abrir seu coração para Jesus? Porque tem gente que parece que não consegue entender o chamado de Jesus. E Jesus usa o rádio, e Jesus usa a televisão, e Jesus usa de todas as maneiras para dizer para você: filho, eu te amo. Filho, eu quero melhor para você. Filho, você não entende que eu preciso que você me aceite, porque eu tenho uma vida poderosa para te dar. Filho, se você não consegue entender que seu pecado destruirá você. Filho, você não entende que o inferno é verdadeiro e irá consumi-lo. Às vezes, irmãos, Jesus nos leva a atravessar o caminho de Damasco, e às vezes nós precisamos cair do cavalo,
quebrar a cara no chão, comer o pó da terra, sangrar. A palavra de Deus diz que Saulo ficou cego. Saulo, quando tentou ver, não conseguia enxergar nada, não conseguia compreender o que está acontecendo comigo. Sabe, irmãos, Saulo, ele precisou cair do cavalo para entender que a vida que ele estava vivendo não era uma vida verdadeira. Será, irmãos, que será preciso você perder tudo para entender que Jesus é o caminho verdadeiro? A vida sem Deus é uma vida de ilusões. Você pensa que o pecado é ruim? Não, irmãos, o pecado é muito bom. Você pensa que ir para o carnaval é ruim? Não, irmão, não é ruim. Pensa que se vestir de mulher e andar no meio da rua pulando, pensa que isso é ruim? Não, irmão, isso não é ruim, isso é muito bom. Sabe, irmãos, sabe que se deitando com uma, com outra é bom? É bom sim, é bom. Quem disse que é ruim? Quem te falou que pecado é ruim? O pecado é muito bom, irmãos. O problema são as consequências. E muitas vezes Jesus está dizendo para você: filho, não faz. E às vezes usa uma pregação, e às vezes usa a televisão, às vezes usa um panfleto evangelístico. Às vezes você está em casa e de repente você abre a Bíblia e cai num texto que toca no seu coração. É Jesus falando com você. E às vezes Jesus permite que você caia do cavalo. Às vezes Jesus permite que você caia na beira da estrada, quebre a cara, beije o chão, coma pó da terra, desça no fundo do poço, fique cego, para ver se você consegue entender que Ele te ama. A palavra de Deus nos mostra que Saulo caiu na terra, e ele ficou ali. Mas só quando ele caiu, ele conseguiu entender o cristianismo. Atos capítulo 9, versos 5 diz: e ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Cristianismo é conhecer Jesus e se apaixonar por Ele. Irmãos, cristianismo não é regras, cristianismo não é doutrina, cristianismo não é mandamentos, cristianismo não é viver debaixo de autoridade de pastor, cristianismo não é viver debaixo de autoridade de religião. Cristianismo é relacionamento com Deus. Quando Saulo estava ali no chão, com a cara sangrando, com a cara cheia de pó, ele olhou para os céus e disse: quem és tu, Senhor? E ele estava certo, porque cristianismo é conhecer Jesus. Cristianismo é conhecer o que Jesus fez, a obra de Jesus, a manifestação de Jesus. Quem é Jesus? Às vezes nós, irmãos, cometemos tantas coisas erradas, às vezes nós fazemos tantas besteiras na vida, porque nós não conhecemos Jesus. Tem gente que até usa, umas blusas: eu tenho Jesus no coração, mas na verdade não conhece Jesus. E às vezes o Senhor permite você cair do cavalo, como a pó da terra, quebra a cara, para entender uma coisa: que conhecer Jesus é tudo. Naquele momento em que ele caiu do cavalo, quebrou a cara, ele entendeu que ele não estava perseguindo cristãos, ele estava perseguindo Jesus. Que quando você luta contra o seu marido, dizendo que não quer ir para a igreja, quando você luta contra a sua mãe, dizendo assim: ah, minha mãe, deixa de ser chata, eu não vou para essa igreja não. Quando você diz para uma pessoa na rua assim: olha, sai para lá, que eu não quero saber desse negócio de igreja não. Quando você toma esse tipo de atitude, entenda uma coisa: você não está lutando contra seu marido, você não está lutando contra sua esposa, você não está lutando contra o seu esposo, você não está lutando contra o seu pai, contra a sua mãe. Sabe com quem você está lutando? Com Jesus. Quando você diz não para aquele panfletinho que ele é entregue na mão, você não está dizendo não para aquela pessoa, você está dizendo não para Jesus. Quando você está ouvindo uma canção evangélica e desliga, você não está lutando contra homens, você está lutando contra Jesus. E Saulo compreendeu isso da pior maneira.
foi preciso ele cair do cavalo, quebrar a cara, ficar cego, para entender que ele lutava contra Jesus. O texto bíblico diz que quando Saulo caiu, os homens viram a grande luz, mas não compreenderam o que estava acontecendo. Eu quero dizer uma coisa muito séria para você. Jesus hoje está dizendo para você: filho, eu quero você. E muitas vezes as pessoas que estão ao teu redor não vão conseguir te entender. Sabe, as pessoas que estão ao teu redor não vão conseguir compreender por que ele aceitou Jesus, por que ele abandonou essa vida de farra que é tão legal, por que ele abandonou essa vida de orgia, por que ele abandonou essa vida tão boa que nós tínhamos para andar com esse tal de Jesus. Sabe, as pessoas que estão ao nosso redor muitas vezes não conseguem compreender o quão maravilhoso é Jesus, o quão é bom estar com Jesus, o quão bom é a paz que ele nos concede. Por que Beltrano largou essa cachaça? Como é que pode? Como é que esse cara largou o forró, rapaz? Como é que pode? As pessoas que não conhecem a Jesus, eles não conseguem entender o que Deus faz dentro de nós. Porque você pode ter muitas mulheres, mas Jesus é que dá a paz. Você pode ter muito dinheiro, mas é Jesus que dá a paz. Você pode ter muitos amigos, mas é Jesus verdadeiro amigo. Você pode ter muitas coisas lá fora, mas nada se compara à presença de Jesus. A palavra de Deus nos afirma que depois de 3 dias, as escamas dos olhos de Paulo caíram. Paulo, irmão, ficou 3 dias cego, não enxergava nada. Mas a palavra de Deus diz que foi enviado um homem de Deus para impor as mãos sobre Paulo. Amigo, deixa eu dizer uma coisa séria para você. Você precisa vir a Jesus da maneira como você está. Ele espera você de braços abertos. Leve a Ele seus traumas, seus complexos, sua vida passada, seus fracassos, suas derrotas, porque Ele vai curá-lo. Por mais que você caia do cavalo, por mais que você se arrebente, por mais que você coma pó da terra, por mais que você fique cego, eu quero que você entenda uma coisa: Jesus tem o poder de curá-lo. Saulo foi curado no corpo. O texto bíblico diz que quando imporam as mãos sobre ele, as escamas que estavam cegando Paulo caíram. Ele pode ter sido curado no corpo, mas sabe qual foi a maior cura que ele recebeu? No seu espírito. Porque ele estava cego. Por mais que ele estivesse andando para um lado e para o outro, ele estava cego. Ele não conseguia entender a verdade de fato. Mas a partir do momento em que ele passou a conhecer Jesus, a partir do momento em que ele disse: quem és tu, Jesus? A vida dele mudou e as escamas dos seus olhos caíram. A maior cura de Paulo foi a cura do seu espírito. Paulo tornou-se um grande homem na presença de Deus. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versos de 11 ao 15 diz: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome para os gentios e reis, bem como aparente os filhos de Israel. Amados, Paulo se tornou o maior pregador do Evangelho. A palavra de Deus diz que ele viajou por todo o mundo pregando o Evangelho, que ele foi um vaso escolhido de Deus para levar aos gentios, para levar aos reis, para levar aos filhos de Israel a palavra da verdade. De perseguidor se tornou um perseguido. Um homem que se abraçava, que se debruçava na sua fé judaica, se transformou em um cristão. Daquele que negava Jesus, se tornou o mais árduo pregador do Evangelho. Irmãos, se não fosse por Paulo, nós não saberíamos muito do Evangelho, porque as cartas de Paulo, as pregações de Paulo, foram guardadas e preservadas, e hoje nós temos as cartas, as epístolas, baseadas nos estudos de Paulo. Irmãos, um homem que matou, um homem que não teve pena,
que pela sua sinceridade, que achava que estava fazendo a coisa certa, matava pessoas, se tornou um mais árduo pregador do Evangelho. Há um trabalho maravilhoso que você terá que fazer pela causa de Deus. Hoje talvez você não consiga entender, mas a sua influência, a sua capacidade, o seu talento serão usados para a glória de Deus, para o término da pregação do Evangelho neste mundo. Você acha que você está aqui por acaso, irmãos? Não existe coincidência, não existe por acaso. O que existe é a vontade de Deus. Você acha que Saulo caiu do cavalo por acaso? Não, irmãos, foi pela vontade de Deus. E hoje o Senhor está querendo dizer para você: filho, eu quero usar você. Filho, você é um instrumento nas minhas mãos. Filho, você é um vaso de honra para mim, e eu irei usá-lo. E você será um pregador para reis, para príncipes. Você será usado por mim para que os filhos de Israel conheçam o meu poder, a minha graça, a minha bênção. Coloque-se de pé nesse momento. Olhem para mim. Tem gente sincera que está apavorada do cristianismo. E às vezes as pessoas pensam assim: eu não posso tomar minha decisão porque eu não terei forças para viver um cristianismo verdadeiro. Sabe, eu não posso tomar uma decisão porque eu ainda vivo uma vida errada. Eu não posso tomar minha decisão porque eu ainda não sou um cara perfeito. Quem faz a transformação é Jesus. Quem muda o caráter é Jesus. Quem muda a vida é Jesus. E hoje, nessa noite, sabe o que o Senhor está dizendo para você? Filho, eu quero você. Filho, eu quero fazer de você um vaso de honra para a minha glória. Hoje o Senhor está lançando a capa de Estevão sobre você. Hoje o Senhor está te dando a opção de sentir o poder de Deus sem dor. Hoje nós temos a oportunidade de não passar pela estrada de Damasco. Hoje temos a oportunidade de não sermos surpreendidos pelo brilho de Deus. Hoje temos a oportunidade de não sermos surpreendidos pela glória de Deus. Hoje Jesus chama você: filho meu, venha até mim. E nesta hora eu quero perguntar: quem nesta noite quer aceitar Jesus?